Paz do Senhor, igreja, amém? Os irmãos podem tomar assento. Dia bem quente, você pode ficar aí confortável no seu banco. Não é um banco tão confortável assim, mas pelo menos você está sentado. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao 6. Otávio, por favor, coloca a versão atualizada. Obrigado. Meus irmãos, Apocalipse capítulo 3, versículo 1 ao 6. Assim que eu terminar a leitura, eu peço que os irmãos deixem a sua Bíblia aberta. São apenas 6 versículos, e que o Senhor tenha misericórdia de nós e fale aos nossos corações mais uma vez, continue falando. A palavra do Senhor diz assim: carta à igreja em Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? 6 versículos de muita importância para as nossas vidas. Pode voltar para o versículo 1 e a gente vai seguindo até o versículo 6, bem rapidamente, para não cansar os irmãos. Meus irmãos, aqui, o livro de Apocalipse é o limiar, é o pináculo de toda a revelação divina. É tudo aquilo que o Senhor quis exercer com a humanidade. Ele deixou João vivo até mais de 90 anos para mostrar para ele as coisas que irão acontecer. E no capítulo 1 de Apocalipse, nós vemos a revelação ser apresentada a João de seguinte forma: ele estava na ilha de Patmos, uma ilha onde ele estava exilado, preso, e o Senhor aparece para ele num dia de domingo. Diz a Bíblia que ele escuta um grande alarido por detrás, como uma voz de muitas trombetas. Ele se vira e vê o Senhor, já na sua glória, ele vê o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus coloca ele de pé, como que em espírito, e revela para ele, diz assim: escreve as coisas que vão acontecer. E não só que vão acontecer, as coisas que brevemente vão acontecer. E mais uma vez ele dá uma redundância a isso, ele diz que certamente vão acontecer. E ele diz assim: bem-aventurados que lê, bem-aventurados os que ouvem as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo. E quando ele se revela, ele diz: eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, os 7 castiçais e as 7 estrelas. Ele diz ali no capítulo 1. E logo após o final do capítulo 1, ele diz assim: escreve cartas às 7 igrejas da Ásia. Só para os irmãos entenderem, a Bíblia, e toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, sempre você vai ver números que simbolizam e trazem uma mensagem. Muitas das vezes, um número não é uma composição matemática exata, mas ele é a simbologia de algo que é, em alguma coisa, uma mensagem a ser transmitida. E aqui no Apocalipse, principalmente aqui no capítulo 3, do versículo 1 ao 6, que nós estamos lendo, vai aparecer o número 7. Algumas vezes. Aparece primeiro 7 igrejas da Ásia, 7 candeeiros, 7 estrelas, 7 Espíritos de Deus,
E nós temos que entender que isso é uma forma que o judeu, o povo de Deus lá de Israel, tinha de codificar suas mensagens para que o povo lesse e entendesse o que estava sendo dito. Ao se referir a 7, ele estava utilizando o termo de uma plenitude. Aquilo que é completo. Aquilo que não precisa de mais nada, aquilo que está perfeito. Então, ao dizer assim, escreve às 7 igrejas da Ásia, o Senhor Jesus estava dizendo para João, escreve uma mensagem que eu vou te dizer, porque eu conheço todas as coisas, porque os meus olhos, lá em Apocalipse diz isso, os meus olhos são como chama de fogo. Ele vê tudo. Então escreve, e envia às 7 igrejas. Isso coloca eu e você nessas igrejas. Isso não nos coloca em Filadélfia. Isso não nos coloca em Laodiceia. Isso não nos coloca em Esmirna, Sardes, Pérgamo, Tiatira. Isso nos coloca nas 7 igrejas. Porque quantas e quantas vezes já ouvi alguém dizer assim, eu sou um crente da igreja de Filadélfia. Não, irmãos, estamos inseridos na mensagem do Senhor e na plenitude do seu poder, e Ele conhece as nossas obras. Estamos vivendo dias terríveis, que são os dias que antecedem a vinda do Senhor. João já mostra que estava próximo esse dia, e agora mais próximo nós estamos. Como os escritores lá das epístolas diziam assim, estamos mais perto da nossa redenção hoje do que quando abraçamos e aceitamos a fé. O Senhor Jesus está perto de voltar, seja no arrebatamento ou seja individualmente para cada um de nós. E o Senhor Jesus não quer que nenhum de nós nos percamos. Não quer perder nenhum de nós. Ele quer nos trazer para Ele, e Ele conhece as nossas obras, e Ele revela as nossas obras, com o intuito de quê? De nos corrigir para que sejamos consertados e inseridos nele, e lá Ele possa confessar diante do Pai que estamos com Ele. Quantas igrejas são? 7. Que igrejas são essas? Na sequência bíblica, são 7 igrejas. João, você vai escrever as cartas e vai mandar levar elas rapidamente. Para onde, Senhor? Primeiro para Éfeso. E depois, Senhor, para Esmirna. E depois, Senhor, para Pérgamo. E depois para Tiatira. E depois para Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São 7 igrejas. 7 que vão receber as mensagens. Cada uma delas com uma característica diferente e especial. Quem não se lembra de Éfeso? Escreve a Éfeso, João. Senhor, mas eu fui pastor lá. Escreve a Éfeso. O que o Senhor vai dizer para Éfeso? Tenho contra ti que deixastes o primeiro amor. Escreve a Pérgamo, a Esmirna. O que Esmirna fez, Senhor? Você tem fama de que é pobre, mas você é rica. Continua com sua fé inabalável que eu vou te abençoar. A única igreja que não sofre repreensão nenhuma é Esmirna. Não é Filadélfia, é Esmirna, a única. Pérgamo, tenho contra ti que toleras Jezabel. Tenho contra ti que toleras as obras dos nicolaítas, a depravação sexual, do mundanismo. Tenho contra ti que tolera o mundo dentro da igreja. É isso que Pérgamo fazia. Aí ele vai para Tiatira. Tenho contra ti que toleras as obras dos nicolaítas. Tenho contra ti que tolera a obra do mundanismo. Tenho contra ti que recebe a idolatria. Tenho contra ti que são arrogantes, presunçosos. Eu virei contra ti, tirarei você do seu lugar. Tiatira. Aí vem Sardes, que é onde nós estamos aqui. Sardes, tenho contra ti, não tem isso. Sardes não recebe um tenho contra ti. Sardes não recebe uma repreensão porque aceitava Jezabel. E é interessante você ler isso, que você vai perceber que Sardes não recebe essa repreensão. Ela não recebe repreensão porque tolerava Jezabel, porque tolerava o mundanismo, porque tolerava as coisas erradas acontecendo. Não, ela não sofreu nenhuma repreensão por isso. Mas ela recebeu um conselho. Você tem nome de que está viva, mas você está morta.
lembra-te do que tem ouvido e recebido e arrepende-te. Sê vigilante, porque eu virei contra ti como ladrão de noite, nem saberá que eu passei por aí. Mas no meio de vocês tem umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão. Eu vou parar aqui, não vou nem falar de Filadélfia nem de Laodiceia, o que era que acontecia. Mas vamos lá, meus irmãos, a carta à igreja em Sardes é uma carta para mim e para você nessa noite. Ela fala da morte espiritual. Ela fala da nossa vida quando a gente se está tão acostumado à vida corriqueira de cristão que nós nos esquecemos das essências que nós nunca podemos deixar para trás. A igreja de Sardes é aquela igreja que tinha toda uma estrutura boa, cultos bons, alegria dos irmãos, fartura. O povo ia, o povo recebia, o povo estava presente na igreja, não faltava de culto, estavam lá. Tinha o nome de que vivem, mas estavam mortos. E o Senhor traz uma linguagem, em cada carta, a linguagem é assim, ó, você recebe a carta e você lê, não, essa aqui é para mim mesmo. O que é a mensagem de Sardes? Ao anjo da igreja de Sardes escreve, essas coisas diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. O que significa isso, irmãos? Não quer dizer que Deus é 7. Quer dizer que Deus tem uma plenitude. Onde você vai ler sobre os 7 Espíritos de Deus? Como é uma pregação, um texto expositivo, eu não vou mudar de texto para falar com os irmãos. Então você vai ler na sua casa, Isaías capítulo 11, versículo 2. Está lá registrado os 7 Espíritos de Deus. Você vai ver lá o que Deus revela para Isaías, os 7 Espíritos dele. Entendimento, poder, fortaleza, conselho, sabedoria. Está lá em Isaías. Onde mais você vai ler sobre isso? Apocalipse capítulo 1, Apocalipse capítulo 5, Apocalipse capítulo 12 e assim por diante. Então, quando ele fala assim, pastor de Sardes, eu sou o que tem os 7 Espíritos de Deus. E é eu que estou dizendo. Ou seja, eu sou pleno, eu sou perfeito. Eu sou todo-poderoso. Eu que constituí a igreja. E a igreja está na minha mão. E ele vai dizer assim, e eu tenho as 7 estrelas. O que significa isso? Em Apocalipse, as 7 estrelas são as 7 igrejas. Ou seja, a igreja, irmãos, eu e você estamos na mão do Senhor. Você não consegue fazer nada para sair da mão dele. Não há nada que você faça que te afaste da graça de Deus. Ela vai te alcançar para te abençoar ou para te condenar. Porque tem gente que acha que a graça só abençoa. Não, a graça condena também. Porque é na graça que somos salvos e na graça também somos condenados. Então não tem nada que você faça que te escape da graça de Deus. Ah, mas eu estou debaixo da graça. Isso deveria nos trazer preocupação. Isso nos deveria trazer temor. Mas Deus está vendo. Isso deveria trazer mais temor ainda. Aí ele prossegue. Conheço as tuas obras. Que tens nome de que vives e está morto. Contexto histórico de Sardes. Para você entender aqui. Quando os irmãos pegaram aquilo ali e leram, falaram assim, é para mim mesmo. Por que é para mim mesmo? A cidade de Sardes, ela existe até hoje. Na atual Turquia, o nome dela chama Sarte hoje. Mas na época de Jesus, e muito tempo atrás, Sardes era uma cidade muito importante, muito rica. Todo mundo olhava para Sardes, queria ir para Sardes. Imagina uma cidade hoje no mundo que você queira ir. Eu quero ir para Nova York. Eu quero ir para Miami. Eu quero ir para Dubai. Imagina, é uma cidade que todo mundo mentalizava, eu quero ir para Sardes. Mas o que tem em Sardes? As melhores lãs e a melhor tintura para a roupa saía de Sardes. Você quer a roupa mais bonita, mais perfumada, aquele linho de qualidade, aquela lã pura, era Sardes. O melhor ouro, a melhor prata, a melhor moeda, inclusive foi de Sardes que saiu as moedas cunhadas no mundo todo. Não tinha em nenhum lugar, foi lá o primeiro lugar do mundo. Tudo que você queria de bom e maravilhoso tinha em Sardes. Também tinha prostituição, também tinha fornicação, também tinha uma vida devassa, também tinha uma vida dedicada a qualquer culto ao prazer. Era Sardes que levava esse nome.
Na época do rei Ciro, 529 a.C., Sardes era aquela cidade inexpugnável, ou seja, ninguém conseguia conquistar. Ela ficava em cima de um morro, irmãos, ela ficava a 500 metros de altura. Ou seja, para você chegar em Sardes, você tinha que chegar embaixo e subir 500 metros. A cidade ficava em cima de um morro, 500 metros de altura. Ninguém conseguia conquistar aquela cidade. O rei Ciro chegou lá com seu exército, cercou a cidade embaixo por 14 dias. Um dia, os soldados do Ciro perceberam que os soldados de Sardes deixou o capacete cair no chão. E eles saíram por um buraco e passaram por dentro do muro e pegou o capacete e voltou. Ele achou que ninguém tinha visto. Eles não foram vigilantes e foram dormir, e dormiram à noite. Durante a noite, Ciro mandou, é agora. Enquanto todos estavam dormindo, entrou na cidade e conquistou a cidade. Passou-se muitos anos, no ano de 218 a.C., o Antíoco Epifânio, que está lá no período intertestamentário da nossa Bíblia, também conquista Sardes da mesma forma. O soldado dormiu, entrou lá e saqueou a cidade e roubou a cidade. Depois, no ano 17, Jesus já havia nascido, o imperador Tibério César reconstrói a cidade. Faz lá um templo suntuoso e dá um nome para aquele templo em homenagem a Deus Artemis. E faz aquele templo em nome da deusa Artemis e lá consagra o culto da carne, o culto da vitalidade. A deusa Artemis era conhecida por dar vida e vigor às pessoas. Por isso que quando eles lê, tem nomes de que está vivo, mas está morto, eles lembrou. É aqui mesmo. Próximo versículo. Ser vigilante. Eles lembram, é com a gente mesmo. 2 vezes fomos conquistados porque deixamos de ser vigilantes. Consolida o resto que estava para morrer. Tapa os buracos do muro. Eles sabiam muito bem o que era que estava sendo dito para eles. A cidade era intransponível, não conseguia ninguém conquistar. Acharam um buraco no muro, entraram lá e conquistaram a cidade. O Senhor Jesus escreve para eles, ser vigilante. Consolida o resto que estava para morrer. Tem muita gente morta, mas tem alguma coisa viva. O que tem vivo, consolida. Sabe o que eu vejo nessa mensagem, irmãos? Que nós não podemos permitir que a morte espiritual tome conta da minha e da sua vida. Aquela oração que deixamos para amanhã. Aquela leitura da Bíblia que por causa da correria do dia a dia não fazemos. Aquele culto que só viemos, mas não estamos. Sabe quando você está no culto, vem para o culto, mas não está no culto? Quando todas as suas atenções estão para todas as outras coisas, menos para o culto. Quando o culto já não é mais importante. Quando a dedicação para as coisas de Deus não faz mais sentido para a sua vida. Quando aquele louvor não toca seu coração mais. Tudo isso traz a morte espiritual. E a morte espiritual ela não é imediata. E é isso que é interessante, ela é aos poucos. Ela vai te entorpecendo, te entorpecendo, te entorpecendo, e você achando que está vivo. Eles achavam que estavam vivos, eles faziam culto todo dia, irmãos. E a urgente necessidade do Senhor salvar aquele povo fez com que ele enviasse rapidamente uma carta lá, arrepende-te. Olha para cá, eu estou dizendo para vocês, eu estou voltando, e se você não se arrepender, eu virei como um ladrão. E eles lembrou da mensagem, olha, uma vez entraram aqui e não percebemos, e fomos saqueados. Eu e você precisamos não só voltar para o primeiro amor, não só ser firmados pelo Senhor, como lá em Éfeso ou em Filadélfia, não só comprar vestes novas como Laodiceia, não só abandonar Jezabel como Pérgamo e Tiatira. Não é só isso, não. É entender que o nosso culto é racional e que nunca devemos deixar a morte espiritual tomar conta de nós. Aconteceu isso com Israel muitas e muitas vezes. Quando você lê Ezequiel capítulo 37, você vê a visão de um vale de ossos secos. E Ezequiel é uma figura tão interessante que é o seguinte, ele não nasceu para ser profeta. Ezequiel nasceu para ser sacerdote. Aos 30 anos, quando ele receberia o cargo de sacerdote, ele foi levado cativo para a Babilônia. Ele nem queria estar lá e estava lá. E o Senhor chamou ele, Ezequiel capítulo 2, levanta ele como profeta. E lá no capítulo 37, a Bíblia vai nos dizer que o Senhor pega ele
Ele diz, eu me vi em espírito, e o Senhor pegou ele e me levou no meio. Presta atenção no que o texto diz. Ele me levou no meio de um vale de ossos secos. No meio. Mas presta atenção. Deus não queria que Ezequiel ficasse no meio. A Bíblia diz que ele mesmo fala assim, e ele me fez andar ao redor. Ou seja, Deus levou ele para o meio, mas fez ele andar por redor para ver a situação, para entender a situação. E os ossos estavam sequíssimos. E o Senhor vai dizer, profetiza para esses ossos, eles podem viver, o Senhor que sabe. Profetiza, irmãos, como é que um osso seco, morto, vai ouvir uma profecia? É justamente o que está dizendo em Apocalipse, tem fama de que está vivo, mas está morto. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós nesses últimos dias. Essa mensagem é mais para mim do que para qualquer um aqui. É uma mensagem de alerta para nós. Não adianta eu apenas ter o meu cartão de membro. Eu preciso ter o meu nome escrito no livro da vida. Aleluia! Outra coisa que aconteceu em Sardes, que eles entenderam muito bem, versículo 3, por favor. Lembra-te, pois do que tens recebido e ouvido, quantas bênçãos o Senhor fez na sua vida. Quantas coisas o Senhor tem feito em mim e em você. Quantos livramentos Ele tem te dado a cada dia. E quanto da palavra do Senhor você tem ouvido. Quantas vezes o Senhor usa alguém para falar com você a Bíblia, aqui alguém pregando em profecia, revelação, seja de que forma que Deus falou com você. Você tem ouvido. Ele fala, lembra-te do que tem recebido e ouvido. Guarda, arrepende-te, ou seja, reconhece o que está acontecendo, arrepende-te. Aí vem aquela mensagem que eles conheciam, porque se não vigiares, lembra do soldado que dormiu e o inimigo entrou? Virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum que hora virei contra ti. Vou falar algo para os irmãos que pode parecer triste, amedrontador, mas o Senhor ama tanto a nossa vida, que se na sua onisciência Ele for nos perder, nos leva antes. Se na sua onisciência eu me perder, Ele me leva antes. Ele está dizendo o seguinte, arrependa-te. Porque se você não arrepender, eu virei contra ti. Porque Ele não vai nos perder. Em nome de Jesus. Isso aí. Próximo versículo. Versículo 4. Aí ele vai dizer o seguinte, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas, umas poucas, irmãos, umas poucas. Aí ele vai usar outra figura que o povo lá conhecia, que não o quê? Contaminar as suas vestimentas. O que eu falei que Sardes fazia? Era especialista em quê? Fazer lã e fazer as roupas, e tingir as roupas. Hoje você vai em qualquer loja, você compra o tecido mais bonito do mundo, principalmente as irmãs, para fazer os vestidos aí. Você pode escolher a cor que você quiser, que vai ter lá. Do brilho que você quiser, sem brilho, seja o que for. Você vai conseguir lá, não vai? Naquela época era difícil. Se você chegasse assim, eu quero uma lã púrpura, eles tinham que pegar a lã, usar a púrpura, transformar na púrpura, tingir ela e te entregar. Era caríssimo, irmãos. Era caríssimo. Por isso que essa figura sempre nos é apresentada. Aí ele vai dizer assim, ó, tenho umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Estes andarão de quê? De branco, junto comigo, porque são dignas. Ou seja, é a lã do jeito que ela é, não precisa de tingimento, não. Não precisa de nada artificial, não. Elas andarão comigo. O branco ali simboliza aquilo que é puro, aquilo que não foi tingido, aquilo que não foi mascarado. Próximo versículo 5, para a gente terminar. Aí ele vai dizer que há o vencedor. E o vencedor não é só aquele que não se contaminou, é aquele que se arrependeu também. Aqui é a oportunidade para todos, aqui é a oportunidade para mim. Aqui é a oportunidade para mim que às vezes estou num culto artificial, vivendo a mesmice de todo dia, já estou tão acostumado, tenho tantos anos de crentes, para mim está tudo normal, é a mesma rotina. Não, irmãos, devemos parar com isso. O avivamento, ele começa dentro de mim e de você. Aleluia!
Zacarias tem uma visão, no capítulo 4 de Zacarias, ou 5, depois você lê o capítulo inteiro que você vai achar. Capítulo 4 ou 5 de Zacarias, ele tem uma visão do candelabro. O candelabro era aquilo que iluminava o templo. Tinha 7 braços e 7 lâmpadas. Em cima tinha um vaso cheio de azeite. E era contínuo aquele azeite descendo e o fogo aceso em cada uma das lâmpadas que simboliza os 7 Espíritos de Deus. E lá no tabernáculo você vai ver que quem levava o azeite para o templo era quem? Era o sacerdote que era obrigado a fazer o azeite? Não, era o povo, cada um trazia o seu. O azeite era comunitário, cada um trazia o seu, juntava tudo e o fogo pegava. Era assim que funcionava. Por isso que o Salmo 133 vai dizer assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam é como o óleo, o azeite precioso, que desce sobre a barba, ou seja, a união, a comunhão, o cajado do pastor, o consolo do pastor. Então, meus irmãos, ali vai dizer assim: o vencedor será vestido de veste branca. De modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. O que ele está querendo dizer? Uma figura que todo mundo conhecia ali. Naquela época em Sardes, se você não fazia o que a maioria fazia, você era excluído da lista deles. Tinha certificado na prefeitura de Sardes: esse não pertence mais aqui, exclui ele do nosso meio. Ele está dizendo: de modo nenhum apagarei o seu nome. Aí ele vai dizer assim: pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai. Os crentes de Sardes, a maioria, por estarem naquela situação, tinham vergonha de dizer que eram crentes. Não tinham nem condição de dizer que eram crentes. Estava no carnaval, estava nas festas pagãs, tá? Estava nas coisas que você olhou assim: não, mas aqui não é, não, mas não tem problema. Aqui pode, não tem problema. Irmãos, tudo isso é aquele relativismo que tem sido pregado. E muitos de nós, eu principalmente, achando: está tudo certo, está tudo certo. Só que vai acontecer o seguinte: eu estou dormindo tanto que eu não vou escutar a trombeta tocar. E quando a trombeta tocar e eu perceber, os irmãos foram, eu fiquei. Porque estou morto espiritualmente. É isso que ele está dizendo. Ele vai dizer o seguinte: pelo contrário, confessarei o seu nome diante dos meus pais, diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, irmãos? Deus abençoe.